Bom, sem muita enrolação, vamos dar uma olhada no que rolou hoje no mercado financeiro. Então, começando pelo dólar, né? O dólar hoje ele aciona o gatilho de venda, né? Enfim. Então nós tínhamos uma venda nessa região, marcar a região da venda no dólar, né? 5.388,02. Então preço abaixo do 5.388,02, venda no dólar. E aqui a região de venda no dólar, né? Vamos marcar essa linha, enfim. Então nós tínhamos uma venda no dólar e depois o gatilho de compra também. Vou marcar aqui para vocês o gatilho de compra, dólar, gatilho de venda e o gatilho de compra no dólar. Então a compra no dólar, nós tínhamos uma compra com um preço acima dos 483,85. E o mercado ele fica no começo do pregão um pouco enrolado, né? Ele até veio testar essa venda, mas ele não fechou abaixo dela. E veio buscar a média de 9, a média de 50. E aí ele perde força, perde o fechamento anterior. E aí sim ele vem buscar essa região da venda aqui, né? Começou a namorar com essa região da venda, enfim, teve um repique. E depois acionou a venda, né? Ao acionar a venda nesse candle, ele veio quase que em linha reta aqui para o nosso alvo, né? Nós tínhamos um alvo curto hoje. Então nós esperávamos uma volatilidade um pouco menor em relação ao nosso alvo da venda. Então ele veio pegar o alvo e veio um pouco abaixo do alvo aqui na região dos 5.381,60, né? E aí ele segurou, enfim, e olha o padrão que ele fez aqui próximo do alvo e próximo do gatilho de venda, né? Ele fez um fundo, possível fundo aqui nessa região, enfim, ele veio testar essa venda, perdeu a venda. E aí ele rasga para cima com extrema violência, né? Bastante volatilidade. E aí ele veio acionar a compra, veio pegar o nosso alvo da compra, pagou juros, tinha juros para pagar nessa região aqui dos 415 e dos 423, né? E veio buscar a média de 200 períodos aqui também. E depois ele corrige, e, enfim, perdeu força, veio para a nossa projeção, veio de novo testar essa compra. E aí, novamente, ele mostra a força compradora, enfim, e faz um novo padrãozinho aqui de compra, né? Desse teste aqui da compra, né? E aí ele testa a compra, deu uma nova entrada, veio na região de juros, segurou aqui nessa região dos juros e o tempo todo, né, ele ficou testando essa região da compra aqui, né? E aí veio de novo tentar buscar a renovação da máxima por dia, chegou próximo do nosso máximo projetado para o dia, né? E encerra próximo dessa região. Então esse foi o dólar no dia de hoje. Então ele deu dois trades na verdade, né? O acionamento da venda aqui e nesse teste da compra, né? Nesse padrãozinho que ele fez aqui próximo à região do gatilho de venda. Então esse foi o dólar no dia de hoje. Eu sempre falo para vocês, né? Para vocês observarem o que o preço está fazendo próximo dessas regiões aqui que são regiões de volatilidade, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora. Vamos marcar no input aqui a compra que hoje foi acionada. Eu só vou marcar a compra, porque hoje o mercado foi o tempo todo comprador, né? Então ele se mostrou forte, né? Inclusive o mercado global teve uma leve queda de 0,12, enfim, as P500 também tendo uma queda, dólar index lá fora também tendo uma queda, enfim, o mercado em queda, né? O euro estável, dólar australiano estável e o Dow Jones também com uma estabilidade, né, perto do zero. E o nosso mercado não, nosso mercado ele foi um pouco diferente no dia de hoje, né? Ele mostrou o dia todo que estava na ponta compradora, né? Então ele teve gap logo no início do pregão e já acionou nossa compra, né? Ao acionar a compra, ele tinha uma região de briga aqui nessa região, né? Então ele tinha esse alvo aqui, nos 164.607. Depois veio pagar juros, que era um dos nossos alvos, na região do 164.669. E depois veio pagar juros aqui no máximo projetado do dia também, né? Então ele pagou juros hoje nessas... Não, desculpe, o máximo projetado para o dia não era juros não. Então
Então ele tinha juros aqui, ó, nessa região dos 164,443 e 164,669, né? E depois ele veio renovar a máxima, né, do dia, enfim, ficando próximo do máximo projetado para o dia. E repare do que ele fez aqui depois, ó. Ele faz um topo e aí ele veio corrigindo e veio fechar o gap, né? Desceu ladeira abaixo aqui, esse horário, 10h30, foi o horário da notícia, né? Teve notícia forte no mercado financeiro lá nos Estados Unidos. E aí isso tem um impacto também no mundo todo. E aqui movimentou bastante o nosso índice. E aí ele trouxe bastante volatilidade, inclusive para o dólar também, né? Então o dólar foi o momento ali que o dólar rasgou para cima, o nosso índice deu uma corrigida, enfim, veio buscar o fechamento desse gap, né? E depois ele aciona de novo a compra, né? O preço ficou acima do nosso gatilho de compra. E aí é o padrão que ele fez aqui, ó. Mesma coisa que aconteceu no dólar. Nessa correção, ó, ele deu de novo uma nova entrada, né? E aí ele veio renovar sua máxima, né? Chegando no nosso máximo projetado para o dia. E depois ele continuou nessa região e no final do dia renovou a sua máxima novamente. Então o mercado hoje bastante forte na ponta compradora, enfim, a volatilidade nos níveis também mais altos, né? Tanto no índice quanto no dólar. E o nosso mercado aí no mini índice teve uma alta de 2,05, enfim. E os nossos respectivos gatilhos foram acionados. Então é isso, pessoal. Esse foi o dólar e o índice no dia de hoje. Enfim, com o nosso trade quantitativo, mostrando as nossas entradas através dos pontos de volatilidade, tanto no dólar quanto no índice. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.